Olá, tudo na paz, na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM, para você que é de São Paulo, na 101.3, e também pelo nosso canal do YouTube, no semlimites.tv. Inclusive, se você está aí nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, compartilha, já manda para todo mundo, comenta aí também, é muito importante a sua participação. Quero cumprimentar aqui minha esposa maravilhosa. Oi, meu lindão. Bispa Oi, pessoal, Camille, tudo bem com vocês? Nossa Ana. terapeuta, Ana Paula, olá. Oi, bispos. Oi para você que está em casa, tudo bem? Joia. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que muita gente vai se interessar, porque nós vamos falar sobre ansiedade, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade é o mal do século. Muita gente tem falado isso, né? As pessoas andam muito ansiosas, tendo muito problema por causa disso. Então, a gente vai falar desse assunto. A gente aqui, como terapeutas cristãos, na igreja a gente atende várias pessoas, a gente ajuda várias pessoas com esse problema. E a nossa terapeuta, Ana Paula, já mais um pouco no profissional, né? Na área profissional. Então, eu quero já começar chamando nosso primeiro vídeo da internet, onde a gente vai ver uma explicação sobre o que é ansiedade. Pode soltar para a gente, por favor. A síndrome de burnout são as pressões do trabalho, tantas atividades, tantas metas que às vezes não são cumpridas e as pessoas acabam vivendo um estado de tensão contínuo, onde eles se sentem frequentemente insuficientes e não autossuficientes. E além disso, a autocobrança é um sintoma atroz da ansiedade nos tempos atuais. Toda pessoa que cobra demais de si, cobra demais dos outros, estão aptas para trabalhar numa financeira, para cobrar dívidas, mas não para construir belas histórias de amor. E é muito importante que uma pessoa que tem ansiedade generalizada, não apenas síndrome de burnout ou a SPA, a síndrome do pensamento acelerado, mas também a ansiedade generalizada, ou seja, ela tem uma agenda onde sempre foi ansiosa, sempre foi preocupada, sempre tensa, sempre querendo que os outros correspondam às suas expectativas e também ela correspondendo às expectativas dos outros. É muito importante que ela relaxe e entenda que se ela conviver com uma pessoa, cedo ou tarde, ela vai ter problemas, ela vai se frustrar e será frustrada. Olha aí que legal, né? A gente viu aí o vídeo explicando um pouco, né, sobre a ansiedade. E eu acho que já era legal a gente começar a falar aqui, Ana, sobre os níveis de ansiedade. Porque eu considero assim, tem aquele primeiro nível, que é a ansiedade que todo mundo tem. Todo mundo, em algum momento, em algum instante, você é ansioso. A gente vive na geração do fast food, que é tudo... As pessoas querem tudo muito rápido, tudo para ontem, né? Então tem um nível que é o nível aceitável, né? Um nível comum da sociedade. Seria uma ansiedade saudável? Ou será Não. que a gente não pode falar exatamente assim? Eu não diria que é saudável, porque acho que não existe ansiedade saudável, né? Ou normal? Poderia ser normal. Acho que normal é a palavra mais correta, porque todo mundo passa, é impossível você viver zen, tranquilão, né, o tempo todo. Acho que algum nível de ansiedade a gente pode considerar saudável, porque Mas isso antes denuncia de você expectativa, falar né? sobre os níveis, eu só queria falar de um dado que eu achei extremamente exorbitante, que fala que cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Então, aí já é o nível 20 milhões hard, né? 20 milhões brasileiros. é 10% da população. Então, de cada 10 pessoas, uma pessoa está sofrendo de um transtorno, né? Que aí já É patológico. De algum transtorno, né? Ou seja, algum nível de ansiedade. Isso mesmo. Essa ansiedade que nós falamos agora, eu não digo nem essa saudável. Essa saudável é você ser alguém que se preocupa, alguém que é responsável. Que tem alguma expectativa. Né? Eu falo aquela assim, a pessoa ela não consegue esperar uma comida ficar pronta, ela não consegue, no trânsito, ela já começa a ficar chateada porque alguém passou mais rápido, ela quer fechar, ela quer... Essa aí que a gente vê no dia a dia,
que já não é saudável, mas todo mundo vive, todo mundo passa. Tem aquela que eu vou chamar o nível médio. Ela começa a te atrapalhar. Às vezes você começa a ter dificuldade de dormir por causa daquela ansiedade. Aí você vai lá, toma um remédio, consegue dormir. Problemas alimentares, né? Come muito ou não come muito, nada. come pouco, tal. É o nível médio. Agora tem um nível hard, que é transtorno, que a Bispa Camille falou, já vira um transtorno. Aí começa a atrapalhar a sua vida. A pessoa chega ao ponto de, às vezes, não sair de casa, de não conseguir se estabilizar no trabalho, porque ela tem crises. Aí começa a vir a crise de pânico, de tudo isso a gente sabe. Sintomas físicos, né? Isso, tudo isso a gente sabe. Então, era legal a gente separar essas três aqui, né, Ana? 3 ênfases, né? Vamos falar. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente nós estamos colocando 3 níveis, né? Existem vários níveis, mas acho que fica mais fácil a gente pensar no nível aceitável, no nível intermediário e no nível grave, né? Digamos assim. É como se fosse Crônico. o sinal verde, o amarelo e o vermelho, né? Isso. Quem está no nível aceitável, é normal, às vezes a gente fica um pouco mesmo. Claro que tem que prestar um pouco de atenção, né? Como o senhor falou. Eu Mas acredito que a vai fazer geração... uma prova na faculdade, estou na ansiedade. Nossa, preciso acessar aquele conteúdo. Vai a primeira vez num parque, vou andar numa montanha-russa. Pô, estou numa ansiedade que eu vou andar pela primeira vez. Isso aí é o nível aceitável. Acredito que o mundo de hoje, ele alimenta muito a nossa ansiedade, né? Então, a gente ensina muito a ter... Todo mundo tem sonhos, tem expectativas, tem metas para cumprir a curto prazo, médio prazo, longo prazo. E isso deixa a gente ansioso. Porque tem muita coisa que não depende só da gente, né? Só que o mundo alimenta a nossa ansiedade, seja com a geração do tudo na hora, com fast food, como o Bispo falou. Se eu quero falar com alguém hoje, eu não espero mais para fazer uma carta, né? Essa é a geração imediatista, né? Imediatista. E que é Isso tudo alimenta a pro agora. ansiedade. Essa questão de... E vai gerando uma certa até irritabilidade, né? Como o Bispo falou. O pessoal está muito mais... Não sei se é impressão minha. Está todo mundo com um pavio mais curto, parece, né? Não acho que não é impressão, não. As pessoas estão, sim, por causa disso, do dia a dia, do estresse. Ninguém quer esperar. Tá no Se tem fila, vai embora, né? Não tem mais espera para nada, nenhum assunto. Então, essa ansiedade seria... Assim, quem tem a ansiedade aceitável, digamos assim, sempre tem que estar vigiando de todo jeito, né? Para não evoluir. Ansiedade cor verde. Porque Cor assim, verde. parece que vai... É como se estivesse empurrando, né? Eu tenho mais pessoas com ansiedade aceitável, no índice mais baixo, aí aquilo empurra um pouco, aí começa a ter mais no nível sinal amarelo, ali no médio. É só a gente né? pensar com o passar dos anos. Ano passado, você estava mais ansioso ou menos do que hoje? Provavelmente você estava... Vai estar mais, Não sei por causa da porque pandemia, né? Mas a cada ano que passa... A pandemia tá agravou, mais- né? a A pandemia agravou muito. Denunciou, parece que tudo que estava debaixo do tapete veio à tona, né? Não só a pandemia, mas a gente teve recentemente, né, todo o envolvimento político com eleições, com votações. Política demais. Tudo isso, as más notícias que foram publicadas na internet, nas mídias. Né? Eu estava vendo outro dado falando que de 70% a 90% do que é publicado nas redes sociais é tudo fake. Ou seja, é mentira, são coisas que você está lendo ali que não é verdade, muitas vezes você acreditou naquilo ali, que te gerou um Acho que estresse. até a dúvida também gera essa dúvida, ansiedade, entendeu? né? Será que isso é verdade? Vai acontecer? Não vai? E tem uma característica, quem trabalha na internet fala isso. As pessoas gostam de polêmica, as pessoas gostam de Sensacionalismo. tragédia, de sensacionalismo. Então, a pessoa ela vai se alimentando daquilo, É como se fosse uma comida mesmo para a alma, né, Quem Ana? estava Sim. falando isso era o Bispo Rodovalho. Ele estava falando que a mídia, se você nunca vê uma notícia muito boa na mídia, porque aquilo ali não vai levantar aquela notícia. Então ele falou assim, o que gera Ibope Audiência, são as coisas notícias ruins. ruins, é isso São as mesmo. coisas ruins para poder ficar ali alimentando, entendeu? E fazendo mal para Acaba que você vai alimentar, assim, chega em casa cansado, você teve um dia de trabalho, você liga a televisão, te deixa ansioso com a situação do mundo. Aí chega uma notícia, a esposa, o marido vem contar de alguma coisa da família. Tudo isso vai te gerando assim, preciso resolver isso agora. Um senso de urgência, às vezes, desnecessário, né? Não tem como eu resolver isso agora, mas eu já fico ansioso com isso. Mas ainda assim, essa é a ansiedade nível verde, digamos a assim. ansiedade né? é um que a gente tá excesso de falando. futuro, né? Do amanhã. Estou preocupada com coisas que ainda nem aconteceram, eu já estou me preocupando com aquilo ali. É isso aí. Vamos chamar a primeira participação do Francisco. Ele vai falar um pouco da opinião dele sobre esse assunto. Você que quer mandar a sua opinião, quer participar com a gente,
segue a gente lá no Instagram, no @semlimites.tv. A gente põe lá os temas da semana nas caixinhas de perguntas e você responde com o vídeo. E aí você entra aqui e participa do nosso programa. Vamos ouvir a participação do Francisco. Vou falar um pouco sobre o mal da ansiedade no mundo de hoje, né? Na situação atual que a gente tem no mundo, junto com a internet e tudo mais. Tem um versículo muito importante que eu quero começar, que eu vou ler aqui para vocês. Portanto, humilhe-se, fica lá em 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuidará de vocês. Amém. Olha que palavra maravilhosa. Aqui ele está dizendo que muitas vezes a gente cega os nossos olhos para os problemas, para as situações da vida. Às vezes o nosso dia a dia, a correria, a gente acaba esquecendo muito do que Deus fez na nossa vida e do que Ele pode fazer, né? E eu acho que a gente não deve deixar a ansiedade tomar de conta da gente. Pelo contrário, qualquer ansiedade que vir sobre a nossa vida, nós devemos entregar a Deus. Olha aí que legal a participação do Francisco, né? Colocando ali a importância da palavra de Deus como algo que vai nos ajudar a vencer a ansiedade dentro daquilo que a gente sabe, né, Ana? A gente coloca nas mãos de Deus, se a gente consegue colocar nas mãos de Deus o nosso problema e confiar em Deus, a sua preocupação ela vai embora, né? Você o devocional vencer. é muito isso, né, líder? Quando você passa o seu dia ali preocupado, ou não sei, tem gente que faz no início do dia, tem gente que faz no final, mas é um momento em que você pode entregar tudo para Deus, suas preocupações ali, e se alimentar da palavra, né? Além do... Porque nem todo dia tem culto, né? O culto, a palavra alimenta, mas nem todo dia tem culto. E Ana, quando que a ansiedade ela vai para o nível já, vamos pôr sinal amarelo, que a pessoa ela já precisa começar a se preocupar e a buscar um cuidado, um tratamento? Até antes de você responder essa pergunta, uma coisa que eu queria falar aqui, que é importante, se você tem alguém que está sofrendo de ansiedade, próximo, perto de você, não desvalorize isso, não trate como, isso é frescura, isso às vezes a pessoa está ali numa crise, a pessoa está ali passando uma dificuldade e você fala, não, isso é frescura, respira fundo aí, relaxa, que vai passar. Não, a ansiedade chega uma hora que ela começa a ser uma doença mesmo, ela começa a ser algo que precisa ser tratado, né? Não é porque a pessoa não consegue, né? Ontem eu estava na faculdade e antes de apresentar o trabalho ali, meu amigo virou, ele é de outra área, né? Eu faço curso com pessoas de outro curso. E aí ele disse assim, nossa, fulano do meu trabalho ganha uma mesada alta dos pais, vive só para estudar e diz que está em depressão agora. E aí eu fiquei tentando explicar, não tem a ver com isso. Se você disser para o depressivo, que é o mais alto nível de ansiedade, né? Olha, você ganhou na Mega Sena hoje, aconteceu uma coisa muito boa com você. Nada vai ser digno de comemoração. Para ele, não tem nada que deixaria ele feliz, tem nada que tiraria ele dessa realidade. Isso não tem a ver com não querer. É algo muito mais interno, né? Que precisa ser investigado, trabalhado, tratado. E quando a gente ignora, a gente dá muita margem para piorar aquilo ali, porque tem que ser trabalhado, tem que ser tratado. É isso que eu ia falar, Ana. Toda doença, e eu acredito que as emocionais muito mais, quando você trata no começo, é muito mais fácil de você resolver. Se a depressão é o estágio final, então a hora que eu estiver no amarelo, vamos tratar agora, né? Exatamente. Então, enquanto antes a pessoa... Porque às vezes a pessoa não está percebendo, e aí ao invés dela tratar a ansiedade, ela alimenta a ansiedade dela. Então, ver vídeo na internet está me causando ansiedade. Ela fica só vendo vídeo ali de tragédia. Eu não consigo dormir. Aí ela, ao invés dela desligar o celular mais cedo, ao invés dela começar a se preocupar com aquilo, não. Então ela vai alimentando aquilo que provoca ansiedade, né? A angústia, porque a ansiedade, a depressão tem a ver com a angústia. Na verdade, toda pulsão de vida, toda a nossa vida tem a ver com as nossas angústias. Eu tenho força para viver, para buscar aquilo que me falta. Então, se eu não estou conformada com o que está me faltando, isso vai me dar força para viver. O depressivo, ele já se conformou com a ausência e com a falta. Então, ele desistiu de lutar. Então, diante disso, eu preciso estar vigiando assim, o que está alimentando a minha falta ou a vontade de suprir a minha falta.
Se alguma coisa está doendo em mim, se eu estou triste porque eu estou vivendo a frustração, o luto de um divórcio, por exemplo, ver casais ao meu redor com casamento falido, será que vai alimentar a minha falta ou vai alimentar a minha vontade de buscar suprir essa falta, né? A ansiedade, elas são os processos mal resolvidos. Né? É como se fosse um copo d'água. Cada gota vai enchendo o copo. Então, se você cai uma gota e você joga fora, você processou aquilo ali. Mas você não vai deixando enchendo, chega uma hora que vai o quê? Vai transbordar. Então, assim, às vezes uma gota fez com que transbordasse tudo, né? E aí gerou todo esse processo. Então, quando você processa, né, as coisas que estão acontecendo com você, principalmente as suas emoções, porque a ansiedade ela está diretamente ligada à nossa mente e às nossas emoções, fica mais fácil de você, né, se autoconhecer, né, buscar, como você falou, orientação, uma ajuda. Acho que essa parte é muito importante, que a gente é muito ensinado, não sei de onde também, porque não é da igreja, que crente tem que estar sempre bem, né? Põe um sorriso no rosto e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Muita gente esconde, né, a ansiedade. Ela fala, não, eu não posso falar, o que vão pensar de mim? Vão achar tem gente que eu não... acha que é pecado. Vão achar que eu não tenho fé, que eu estou sendo ingrato com Deus. Que eu estou longe de Deus. Tem gente que fala que não pode, que não, se você está em depressão, você tem alguma coisa errada, você pecou, porque não, como é que pode crente não tem depressão? A depressão não é falta de Deus, né? É importante a gente falar sobre isso. O emocional precisa ser trabalhado. Claro, o emocional relacionado que é ao passado, ajuda. Né? Porque a depressão é o excesso do passado, como a absolúcia fala, né? E a ansiedade em relação com o excesso do futuro. Vamos entrar no nível hard agora, mas antes, para dar uma baixada na tensão, vamos assistir um vídeo um pouco descontraído que fala sobre ansiedade. Que foi? Mas e as coisas que tem que fazer amanhã? Vou dormir, não me enche. Droga. Que foi? Mas e as coisas que tem que fazer amanhã? Vou dormir, não me enche. Droga. Olha aí, o vídeo fala exatamente do que a bispa terminou falando aqui, né? A ansiedade é um excesso de futuro, né? Você fica muito preocupado com o futuro, com amanhã, e é bem isso aí. Acho que uma grande dificuldade de quem sofre de ansiedade é na hora de dormir, né, Ana? Talvez esse é o primeiro sintoma de quem está chegando no nível hard. Esse vídeo tem os dois, né? Tem um muito ansioso e o que a gente tem para fazer amanhã. Mas hoje é hoje, não é amanhã. Ali não é nem e um o outro sintoma, depressivo, ali seria né? o gatilho. Porque o sintoma vem depois do gatilho. Né? Primeiro tem que ter alguma coisa que vai te engatilhar para você sentir algo. Alguma coisa que disparou em você para que você começasse a gerar aquilo ali dentro e aquilo ali te gerasse o sintoma. Isso é interessante. O depressivo, tem gente que acha que o depressivo é aquele que passa 24 horas chorando, triste no canto, né? E a depressão não tem a ver com isso. A depressão tem a ver com os picos. Então, a pessoa, em um momento, ela está extremamente empolgada, cheia de sonhos, de planos, ela planeja, ela marca com todo mundo, ela quer encontrar todo mundo, quer fazer um monte de coisa. E na sequência, ela já não quer ver ninguém, ela está desanimada, ela não quer fazer nada. Então, são os picos, tanto o pico de emoção, de estar empolgada com alguma coisa, depois ela está extremamente desanimada. Então, às vezes fala, nossa, fulano, suicídio, acontece muito, né? Fulano se matou. Nossa, mas era uma pessoa tão feliz. Claro, porque estava vivendo nos picos. Você via só a parte que ela estava feliz, mas com certeza tinha também os picos de depressão. E aí, dentro do que o senhor perguntou, eu acredito que tem 3 sinais que a gente pode observar para saber qual o nosso nível de ansiedade, se ele deve ser trabalhado ou não. O primeiro é a questão da alimentação. Então, normalmente, quem está vivendo uma ansiedade patológica, né, até a depressão, tem algum distúrbio alimentar, seja para comer muito ou para não comer. Então, isso já denuncia a obesidade, por exemplo, está extremamente ligada à ansiedade, assim como a anorexia e a bulimia. Então, assim, alimentação é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente pode observar, o sono. Nesse vídeo, tem ele lá dormindo o tempo inteiro, né? Então, a pessoa que está em depressão, normalmente, depressão, ansiedade, ela tem um distúrbio no sono. Seja a pessoa que está com insônia ou quem está dormindo demais. Ou também a troca, né? Eu quero dormir
de dia e ficar acordada à noite. Eu quero isso denunciar. Eu durmo 12 horas, não descanso, estou sempre cansado. Com certeza isso pode configurar depressão, ansiedade. E a terceira coisa, e acho que é a mais fácil de perceber, é a questão da dificuldade de realizar as atividades. Então, tem gente que... TDAH, por exemplo, é muito comum. Falta de foco, a pessoa senta para dizer, olha, hoje eu preciso pagar essas 3 contas aqui no aplicativo. E ela não consegue terminar de realizar essas tarefas. É aquela pessoa que vai fazer uma coisa, no meio do caminho lembra de outra coisa, interrompe aquela função para fazer outra. O que eu estava fazendo mesmo? Eu consigo lembrar. E aí, quando vê, o dia passa e a pessoa não realizou nada que tinha para fazer ali. Por quê? Isso é um sintoma da ansiedade que precisa ser trabalhada ali, né? Dentro da sistêmica familiar, a gente vai dizer que o ansioso é a pessoa que está fora do lugar na família. Então, existe um papel para você desempenhar na sua família e você, por algum motivo, está fora do seu lugar. Então, você está cumprindo a função, outra função, e por isso você não tem liberdade para ser você mesmo. Quem é que vai gostar de viver uma vida em que você não pode ser você mesmo, conquistar a sua autonomia, a sua individualidade, né? Então, diante disso, precisa ser trabalhado em terapia a consciência disso e depois a intervenção, que vai acontecer através de alguém, para eu ir para o meu lugar e finalmente conseguir ser responsável pela minha vida e ter força e energia para cumprir essas tarefas, que vão ser refletidas na alimentação, no sono e na realização das tarefas que você planejou para o seu dia, né? Ana, inclusive você está com um livro aí, né, da Bispa Lúcia, para indicar aí para o pessoal. Maravilhoso. Olha, você que está passando por um momento de dificuldade, alguma coisa está acontecendo na sua vida, que a gente quer te indicar esse livro, né? Não Perca a Esperança, da Bispa Lúcia, que é maravilhoso. E nesse livro ela vai ensinar como lidar, mais ferramentas para que você possa lidar com a sobrecarga, com aquilo que acontece na sua vida, e que às vezes a gente não tem energia e força para romper, né? Então, como não perder a esperança para continuar vivendo, avançando e conquistando tudo dentro dos seus sonhos, das suas tarefas. Maravilhoso esse livro. É isso aí, é só você entrar lá na sbeshop.com.br, sbeshop.com.br, e lá você vai poder adquirir esse livro e vários outros, tá bom? Vamos chamar mais uma participação pela internet. Vamos assistir aqui o nosso querido Mateus. Ele mandou um vídeo com a opinião dele sobre o assunto. Bom, eu queria trazer uma reflexão para vocês que se encontra, na verdade, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz exatamente assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Bom, atualmente nós vivemos numa sociedade onde a todo momento somos bombardeados por nossos sentimentos, principalmente pela ansiedade, né? E é muito nítido como ela não pode só, mas como ela afeta, né, os nossos sentimentos, a nossa mentalidade. Mas eu queria te trazer essa mensagem aqui porque eu creio que como Cristo foi libertação para a minha vida, enquanto eu realmente estava precisando de algo, Ele também pode ser para a sua vida. Ele pode trazer transformação, renovo. Eu tenho certeza que a paz, que excede todo entendimento... Olha aí que legal, a participação do Mateus, né? Você também pode mandar a sua participação. É só você nos seguir lá no Instagram, no @semlimites.tv. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final do programa. Aí a última pergunta é: como vencer a ansiedade, a depressão? Qual que é o caminho, né? O Mateus já falou ali o texto bíblico, que é o texto que a gente mais crê para esse momento, né? Que fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que não depende das circunstâncias, né? O mundo tem uma paz que depende das circunstâncias. Quando tudo está bem, você fica em paz, mas a paz de Deus, ela vai além disso, né? É o apesar de, né? Então, apesar de estar vivendo a coisa ruim, eu creio. Isso. Então, assim, eu tenho fé para crer que, através da palavra de Deus, através de um relacionamento com Deus, Deus pode ajudar você a vencer a sua ansiedade, a vencer os seus medos, seus traumas, né? O Espírito Santo, ele pode trazer cura emocional para a sua vida, mas eu também, em certas situações, eu indico o tratamento
com um psicólogo, dependendo da avaliação do psicólogo, vai para o psiquiatra, né? Porque chega um momento que a pessoa está tão no fundo do poço ali, e é claro, a gente sabe que a medicina, que a ciência também foi dada por Deus, né? Em alguns casos vai ser necessário o uso de remédios, que a gente sabe disso, mas tem muita gente que, né, tem um X assim meio contra. Nossa, mas, né, como a gente sabe, os remédios, às vezes, eles vão auxiliar, sim, por um período, não é para sempre, até que você se alivie, né, se tenha consciência, né, até de uma forma de todo preventiva cuidado. também, né, Ana? A pessoa pode fazer terapia. Eu ia falar isso. Às Ela não vezes, precisa estar em crise de ansiedade para poder entrar numa terapia, né? Não, a terapia ela é não. muito preventiva, né? Então, ao invés de esperar ficar tudo ruim, procura um terapeuta, procura o seu pastor, seu líder também para conversar, ter aconselhamento. Porque se a gente... Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado, não tem aquele princípio? Então, se você fala antes, enquanto ainda está começando a pensar nas coisas, você não espera ficar ruim para resolver, né? Diante. E acho que tem Quer apoio. acrescentar mais um ensinamento aí da Bispa Lúcia, Camila? Não, a bispa sempre fala, né, que é importante ter o apoio da família nessas horas. Entendeu? Porque a família precisa estar junto com aquela pessoa que está passando por aquele processo para compreender, para ajudar. Porque muitas vezes, como você falou, né, às vezes a pessoa chega no meio da noite, assustada, aquela coisa. Então, quando a pessoa sabe que você está passando por ali, ela vai te apoiar. Ter paciência, a ter paciência, a te compreender, te dar um apoio ali naquele momento. Poxa, você está passando por uma crise, você está numa crise. E ela vai te ajudar também a não desencadear outras crises. Entendeu? Então, isso é importante. Vamos lá. Primeiro, Deus, palavra, fé, aquilo vai te fortalecer. Segundo, Apoio terapêutico. procura uma terapia, né, um apoio terapêutico. E, por fim, muito importante, o apoio da família, né? A família não rejeitar a pessoa, não achar que é frescura, não achar que é algo sem importância. Aí, com isso, você vai conseguir vencer a ansiedade, a depressão. Finalizar com um versículo. Rápido, lá no rápido, livro de rápido. Salmo, né? Salmos 94, 18, 19, Salmos de Davi, que diz: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou quando a ansiedade já me dominava no íntimo. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Glória a Amém, Deus. é isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Sem Limites. Quero agradecer mais uma vez você que está sempre aí com a gente, nos acompanhando. Você que está no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo, comenta aí, muito importante o seu comentário. Você que está na rede Gênesis Televisão, você que está na Sara Brasil FM, eu quero deixar um convite aqui para conhecer os nossos cultos, né? Você pode conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você pelo site saranossaterra.com.br, e nós estamos em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, da Avenida Paulista, todos os domingos às 10 e às 18 horas, tá bom? Você é meu convidado, você é minha convidada. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.